Olá, pessoal. Aqui é o pastor Gerson, da Ubra Torres. Estamos aqui mais uma vez para um momento de espiritualidade e para alcoólatras anônimos e narcóticos anônimos. Vamos lá, um papo de fé, um papo de vida. Vamos lá, então. 1 João capítulo 1, versículo 8 a 10, com o tema pecados recorrentes. É o 10º passo. Diz o texto: se dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Se dizemos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso e a sua mensagem não está em nós. Então, com base neste texto bíblico, vamos ao 10º passo. Continuamos fazendo o inventário pessoal e, quando estávamos errados, nós o admitíamos prontamente. E então, pecados recorrentes. O que diz o autor da Bíblia de Estudo Despertar? Talvez nos sintamos sem jeito quando confessamos os nossos pecados diante de Deus. Pode acontecer, né? Sentir um tanto quanto intimidado por ter que abrir, não tem como não abrir a nossa vida diante de Deus. Possivelmente já tenhamos ficado envergonhados pelas vezes que tivemos de lutar contra as mesmas coisas, problemas que obstinadamente, ou seja, repetidamente, se negam a desaparecer. Sempre voltam aqueles problemas, não é fácil. É possível que imaginemos Deus fazendo uma grande lista de erros cometidos para usá-la contra nós. Uma imagem que me vem à mente é Deus assim, ó, Deus está colocando no caderninho e vamos ver quando tu aparecer diante dele se tu vais te safar, né? Pois é. Será que é essa a visão que eu tenho de Deus? Será que essa é a visão que Deus quer que eu tenha dele? Vamos lá, vamos saber. O apóstolo João escreveu: se dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Ou seja, se Deus não sabe que nós pecamos, que Ele não sabe todos os nossos erros, bom, eu não posso negar. Se eu negar, estou mentindo, porque se Deus é Deus, Ele sabe. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, opa, ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. O que ele vai fazer se eu confessar? Se eu fazer o inventário da minha vida e colocar diante dele tudo? O que ele vai fazer? Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Ele, e não nós. É ele que... Muitas vezes a gente pensa assim, ó, quando eu estiver limpo, eu vou me encontrar espiritualmente com Deus. Mas aqui diz, não, você vai sujo mesmo, assim como você é e está. E é ele que vai te limpar de toda maldade. Se dizemos que não temos cometido pecados, eu não estou sujo, eu não sou bem assim, eu não sou tão ruim assim. Bom, fazemos de Deus um mentiroso e essa mensagem não está em nós. Olha só. Então, confessar quer dizer concordar com Deus que o que ele diz estar mal realmente está mal. Quando ele diz na sua palavra, olha, esse é o erro, aqui não está certo, e isso se aplica a mim, a você, bom, é isso mesmo. Isso significa que precisamos reconhecer os nossos erros logo que os cometemos, olha só, e nos prontificamos prontamente, admitindo eles, né? 10º passo. Bom, João diz que Deus nos perdoará e nos limpará de toda maldade. Claro, gente, ele é maior do que os nossos erros, maior do que o nosso sentimento de culpa, seja lá o que for. Deus é muito maior, Deus é grande, maravilhoso, Deus é um Deus grandão, né? Eu gosto de lembrar isso porque tem uma música que retrata isso para as crianças, né? Nosso Deus é um Deus grandão, um Deus grandioso de amor. Cada vez que confessamos um pecado, o Senhor o limpa. Toda vez que você confessar, fazer o inventário, admitir o seu erro, prontamente
E mais do que prontamente, Deus vai limpar a tua sujeira, teu erro, tua culpa. A nossa vida é como uma lousa em que se apagou tudo o que estava escrito nela. Bem, lousa não é um termo tão comum hoje em dia, né? A lousa é o quadro negro ali onde se escreve com giz, ou seja, ali a ideia de que Deus apaga tudo, foi tudo escrito dos meus erros e Deus passa o apagador, apaga tudo. Os nossos pecados não ficam gravados em nenhum tipo de lista celestial, ou seja, lá no céu tem uma lista de todos os nossos erros, quando a gente chegar lá, bah, pronto. Não, já vai estar rasgada, tá paga essa culpa. E Jesus, na cruz, a gente lembrou isso na Páscoa, né? Pois bem, esses pecados, se foram para sempre. Mesmo que cometamos os mesmos erros sempre de novo. Quando a gente cometeu um erro novamente, é um novo erro. E se a gente admitir, prontamente Deus os perdoa. Mesmo, mesmo que nós cometamos os mesmos erros sempre de novo, Deus continua nos perdoando se estivermos verdadeiramente arrependidos. Alguns aspectos da nossa vida necessitam mais limpeza do que os outros, é verdade. A sujeira mais grossa, né, para lavar a roupa, a gente sabe que leva mais tempo, precisa de mais produto e tudo mais. Existem erros que eu possa ter e vão precisar de um tratamento que mais intenso, com mais tempo, tudo mais. Agora, não existe tratamento que Deus não faça funcionar. Ele é Deus, ele pode e faz tudo. E ele quer nos perdoar, quer perdoar você. Deus continua nos perdoando se estivermos verdadeiramente arrependidos. Alguns aspectos da nossa vida, necessitam mais limpeza do que os outros. Até que foi bom, propício eu repetir essa parte, né? Porque ela é bem interessante, né? A gente tem que entender que nem tudo é tão simples. Ah, Deus prontamente os perdoa, sim, mas o tratamento para trabalhar isso em nós e através de nós vai ter um processo, pode ter. Deus não se zanga quando retornamos a Ele reiteradas vezes. Reiteradas quer dizer seguidamente, todas as vezes que a gente vai a Deus, e se tivermos um coração realmente arrependido, Ele nos perdoa. Não é necessário que nos sintamos incomodados. Não. Ah, não vou ir procurar Deus porque eu vou incomodar Ele. Não, de jeito nenhum. Não é isso não. Vai. Não coloca desculpa. Vai. Deus quer que nos aproximemos dele cada vez que pequemos. Diz o autor aqui. É bem interessante isso e não há dúvidas pela Bíblia de que toda vez que você errar, pecar, busque a Deus em oração. Ele vai te perdoar. Tá, mas o que adianta ele me perdoar se eu vou novamente, depois de pedir perdão e receber o perdão, eu sei que eu vou errar de novo. Exatamente. Você depende de Deus, depende do amor, da compaixão, da misericórdia e do amor de Deus. Então a sua vida tem que ser sempre conectada. Minha vida é sempre conectada com Deus por meio de Jesus para o perdão dos pecados. Pois bem, tem aí uma dica aí de partilha, apesar de que vocês mesmos podem conversar outros aspectos, e eu faço algumas provocações em 3 pontos. O último é uma parte do versículo bíblico, do texto bíblico de hoje. Nos enganando ou admitir prontamente. Ou eu me engano, tento enganar os outros, mas eu sei que não consigo nem enganar a mim mesmo, eu me reconheço, né? Agora, admitir prontamente. Quais são os benefícios de admitir prontamente? Outra questão, eu quero aceitar este perdão. Fiz de propósito, coloquei como afirmação. Eu quero este perdão para mim. Eu preciso deste perdão para mim. Este perdão é vida para mim. Eu preciso que Deus remova a culpa que me esmaga, que acaba comigo, de todos os erros que eu confesso que sou culpado, não tenho nem nada para me defender. Pelo contrário. Só que eu preciso que Deus me alivie dessa culpa, desse perdão. E é Ele que pode fazer isso. E pode fazer muitas coisas e trazer muitas pessoas boas também para nos
fazer crer nesse perdão, nesse alívio. E um trecho do texto bíblico: Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Quando? Quando nos voltarmos verdadeiramente arrependidos ao nosso Pai, ao nosso Deus. Ele perdoará, Ele nos limpará de toda maldade. Muito bem, esse foi um papo de fé e de vida. Deus conceda a vocês mais 24 horas, né, no seu tratamento, na sua renovação, e nesse momento que estamos passando por um momento pandêmico, né, mundial, podemos pensar na vida como nosso bem maior, e se você está vivo hoje, tendo uma chance de renovação de vida, aproveite, não desperdice esse momento, essa espiritualidade que você pode adquirir, que é a base do tratamento de AA e NA. Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir uma das outras. Peço para que vocês tenham vida em abundância, que acreditem no perdão, no amor de Deus, e Deus dê muito para vocês, da parte da espiritualidade, muita força. Um grande abraço, Jesus na mente e no coração. Valeu, um abraço.